também. Enfim, começamos com o objetivo de falarmos hoje, novamente, posição. A gente já falou a aula passada, hoje eu vou fazer uso disso. Deslocamento, distância e velocidade média. Tá? Então, deixa eu ver se já... Eu estou vendo o zap. Então, vamos lá, hein, gente. Na aula passada, a gente já fez a distinção entre movimento retilíneo de movimento curvilíneo. Então, todas as vezes que um corpo se desloca de forma que ele está o tempo todo sobre uma reta, a gente fala que a trajetória dele é uma linha reta, então ele não sai de uma linha, ele não sai de uma reta. Seja essa reta horizontal, vertical, ela pode estar inclinada, ela pode estar no espaço, ela pode ser uma linha que sai do chão, de um cantinho lá da sala, por exemplo, e vai até o outro canto da sala, só que lá no teto. Imagina, a gente tem um cômodo, né? Então tá aqui uma parede da sala, o teto, o chão aqui e tal, para essa aqui é a sala. Então eu poderia ter uma formiguinha, uma mosca, né? Vamos pensar uma mosca, porque mosca voa. Imagina que ela saísse daqui e ela viesse até aqui, desse pontinho até esse pontinho, e ela cruzasse o meio da sala, mas numa linha reta. Então, essa trajetória dela é uma trajetória em linha reta. E aí eu diria que o movimento dessa mosca, imagina que eu estivesse parada aqui, né, observando a mosca se movimentando, eu diria, olha, essa mosca se movimentou num movimento que eu classifico como retilíneo, porque ela não saiu da linha. Mas a mosca, ela poderia ter feito uma trajetória meio que fazendo, vai para lá, vem para cá. Então, a mesma mosca que poderia ter saído de um canto da sala e ter ido até o outro canto, aqui pelo meio, eu fico tentando matar a mosca, ela fica desviando e fazendo uma curva no meio da sala, uma trajetória em que ela faz uma curva. Daí eu chamaria esse movimento de um movimento curvilíneo. O movimento curvilíneo, ele não precisa necessariamente ocupar as 3 dimensões, mas não dá para acontecer em uma dimensão só. Agora, se eu tiver um plano, né, eu poderia, dentro de um plano cartesiano, então está lá o nosso eixo Y, está o eixo X, é o que a gente fala que é o R2. Então, nada me impede de ter uma trajetória, de ter uma curva dentro do meu plano cartesiano. Não preciso sair do quadro, não preciso sair do computador. Tá? Então, eu estou dentro do R2 fazendo uma trajetória curvilínea, um movimento curvilíneo. Quando a gente olha para a montanha-russa, claro que a gente sabe que aqui se desloca para lá, se desloca para cá, para cima, para baixo. Então, a gente teria movimento nas 3 dimensões. E, obviamente, que na montanha-russa, você tem esses loops, né? Então, acaba que a trajetória, a gente no carrinho, imagina, eu estou aqui nesse carrinho. Então, nosso percurso feito nessa montanha-russa é curvilíneo, nossa trajetória é curvilínea. Tá legal? Até aqui, acho que a gente não tem muita dificuldade, né? Definições já feitas e a gente não usou. Agora, eu me vejo numa situação que está lá no livro do Halliday. Ele diz assim, olha, qual das situações a seguir não obedece às restrições mencionadas no livro texto para o movimento unidimensional? Unidimensional. Unidimensional significa dizer que eu tenho que estar sobre uma linha, tá? Então, eu posso ir para a direita, se a minha linha for horizontal, e posso vir para a esquerda, mas eu não posso sair da linha. Eu não saio dessa dimensão linear, dimensão 1 que a gente fala. Claro que a minha linha poderia estar na vertical, e aí o meu sentido poderia ser subir ou descer. De certa maneira, a minha linha poderia estar com qualquer direcionamento, né? Então, qualquer percurso, qualquer movimento sobre uma linha é um movimento unidimensional. Quando eu saio da linha, ou ele é bidimensional, ou ele é tridimensional para nós. Então, se eu falo que eu tenho um objeto se movimentando em linha reta,
eu tenho ali um movimento unidimensional. Tá certo? E ele quer saber qual deles que não satisfaz, não obedece às restrições. Um carro que se move para oeste a uma determinada velocidade, o módulo da velocidade está aqui, mas o carro vai para oeste. Então, se ele vai para oeste, sei lá, né, pensa lá nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, o que acontece com o carro? Lá faz conta que assim é a direção leste-oeste e aqui é a direção norte-sul. O sul aqui embaixo, norte aqui em cima, faz de conta que é assim, leste para cá, oeste para cá. Então, um carro que se move para o oeste é um carro que está sobre essa linha horizontal, de acordo com o desenhozinho que eu fiz, e que ele vem para o lado de cá, ó. Né? Então, como se a gente tivesse um automóvel que está fazendo uma trajetória indo ali para o lado oeste. Então, ele está sobre uma linha. Se ele sair dessa linha, eu não teria um movimento unidimensional, mas ele também não estaria se movendo para o oeste, ok? Não importa o tamanho da velocidade. Então, aqui o que a gente está considerando é a direção. Da mesma maneira, se ele tivesse colocado aqui, gente, leste, também só ia mudar o sentido, mas ele estaria ali na horizontal. Ou se ele tivesse colocado sul ou norte, ou mesmo que ele tivesse feito uma combinação, por exemplo, assim, ó, de norte com leste, que a gente chama de nordeste. Então, se ele tivesse vindo para o nordeste, ele também estaria no movimento unidimensional. Ora, um movimento de um objeto sob a ação de uma força, Todas as vezes que eu tenho um corpo, um determinado corpo, e esse corpo está se movimentando devido a uma força, alguém chegou lá, aplicou uma força nele, e essa força causa neste corpo um movimento. Então, ele vai sair do lugar, ele vai se movimentar. E aí, a direção e o sentido do movimento, então aqui está a minha força, tá, pessoal? Estou aplicando uma força sobre essa caixinha, sobre esse corpo. Não necessariamente essa força seria necessária para que o corpo se movimentasse. Às vezes a força não consegue vencer o atrito. Eu tento empurrar um armário em casa e eu não consigo empurrar às vezes. E daí eu falo, mas porque ele é muito pesado. Na verdade, é verdade, a força de atrito tem a ver com peso, né? Mas se eu não conseguir empurrar o armário, é porque a força de atrito foi maior que a força que eu... Foi maior, não. Foi igual à força que eu estou aplicando, tá? Então, o armário ficou ali parado, ficou em repouso. Mas ele disse que o objeto se movimenta. Então, se ele se movimenta, para que lado ele se movimenta? Pessoal, necessariamente a velocidade, ou seja, na direção e sentido de movimento do corpo, é dado pelo sentido e direção da força, no caso aqui só tem uma dessa força, mas a gente costuma dizer da força resultante. Então, se só tem uma, é ela. Então, o que vai acontecer com a velocidade? O vetor velocidade, ele tem lá um tamanho, tá? Eu não sei o tamanho dele, mas ele vai ter a mesma direção e sentido de F, beleza? Então, como F ele tá lá, é uma linha, o que vai acontecer com o movimento desse objeto? Vai ser unidimensional. Meu objeto vai se mover em uma linha. Tudo bem? Então, até aqui a gente está conseguindo? Por último, não, vamos para E. Então, aqui é unidimensional, então essa não serve para a gente, essa não serve. Ele quer uma que não seja unidimensional. Essa não serve. Será que seria o movimento de uma partícula? Bom, existem partículas cuja trajetória é retilínea. Então, eu não posso generalizar. Algumas partículas se movimentam fazendo uma trajetória curvilínea. Toda vez que é curvilínea, não é unidimensional. Então, se é curvilínea, vai ser bidimensional ou tridimensional para nós. Tá? Então, dizer que o movimento de uma partícula não é unidimensional é errado. Pode não ser unidimensional,
mas pode ser. Nada me impede de ter uma partícula fazendo uma trajetória retilínea. Agora, um carrossel, pessoal, carrossel, né, lá no parque, né, aí tem aquele monte de balancinho pendurado lá no parque, né, às vezes tem um cavalinho aqui, aí tem uma criança pendurada ali, aqui tem outra criança pendurada. E aí o que acontece com o movimento aqui do carrossel? Ele é um movimento que normalmente é circular, fica a gente rodando lá no carrossel. Então, em um carrossel, a trajetória ela é assim, ó, na maioria das vezes. Então, a gente fica rodando, né? Então, hora a cadeirinha está aqui, hora está aqui, hora está aqui. Tá? Então, em movimento de um carrossel, eu não posso, de maneira nenhuma, classificar como unidimensional. Não é unidimensional. Então, essa seria a resposta que ele está querendo, tá? Bom, aqui eu já tinha o slide pronto, eu não sei se vocês... A resposta pronta. Sabia se vocês iam olhar ou não. Aqui, gente, eu tenho uma animação em que ele vai fazer para nós o tempo todo o percurso desse besourinho, dessa joaninha. Esse percurso, a trajetória vai ser uma curva, vocês vão ver a curva sendo desenhada. A curva correspondente à trajetória, ela vai ficar em vermelho, tá? E... Não, acho que... Vamos ver aqui se vai ficar em vermelho, a gente comenta isso agora. Vamos lá, hein? Não, não é isso. A curva, a trajetória está em azul, trajetória em azul, e em vermelho vocês estão vendo um vetor, tá ok? Então, trajetória em azul, né? Então, isso aqui para nós, em vermelho, é o que nós chamamos de vetor deslocamento. Cuidado que nem sempre o vetor deslocamento vem escrito vetor. Muitas vezes vem escrito só deslocamento. E eu preciso saber que o deslocamento, ele não necessariamente vai ser a trajetória. Então, quem é a trajetória aqui? A trajetória é essa linha azul. Deixa eu sair aqui do... Eita. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, a gente já viu o videozinho. Tá? Aí eu vou escrever. E a linha não ficou, né? Então eu vou inventar aqui, tá? Uma trajetória, ok? Então o que aconteceu? Ele veio do ponto A até o B e inseriu um vetor. Então, ele fez isso aqui, ó. Só que esse vetor, ele não tinha esse desenho desde o início. Então, à medida... Ô, professora, até sumiu aqui, hein? Pra mim aqui, mas parece que sumiu o vídeo. Peraí, então deixa eu... Vamos lá. A galera que está no chat que sumiu também. Então, vamos voltar. Ó. Voltou? Valeu, professora, voltou sim. Voltou, né? Então, a gente tem aqui, pessoal... vamos de novo, ó. Tá a Joaninha andando, o tempo todo, à medida que ela vai andando, a cada instante, vocês estão vendo o vetor vermelho. Esse vetor vermelho, ele vai mudando com o tempo. Ele representa para nós o vetor deslocamento. Quando chega ao final, quando a Joaninha chegar no final, que ela não chegou ao final, o final seria o ponto B, eu vou parar, na hora que eu paro, a curva some. Então, quando eu desenho aqui esse cara para vocês, ó, vou colocar em vermelho também, ele representa um vetor de deslocamento que liga o ponto inicial ao final. Mas instantaneamente ele foi variando, vocês foram vendo isso. Né? Então, ele representa para nós, nesse momento, e eu estou procurando aqui no computador, comendo mosca, onde está o desenhar dele. Não desenhar, enfim, deixa assim. Eu vou passar uma linha um pouco mais grossa ali em cima. Então, vamos vir aqui, ó. Vou colocar em vermelho essa linha, ó.
que ele representava o vetor deslocamento, mas claro que quando eu desenho essa linha do início ao fim, eu estou falando do vetor deslocamento total, tá? Só que vocês viram que à medida que a Joaninha ia caminhando, ela ia fazendo uma trajetória. Então, quando eu vou fazendo, não dá para animar, ó. Então, à medida que a Joaninha ia fazendo a curva, então, por exemplo, existe um momento que a Joaninha está ali. No momento em que a Joaninha estiver ali, no instante em que a Joaninha estiver aqui, o vetor deslocamento, como é que ele estaria? Ele estaria assim, ó. Ele liga a origem até o ponto que a Joaninha está, sempre um segmento de reta. Esse segmento de reta começa, é um segmento orientado, ele tem uma setinha, é o que a gente chama de vetor. Vetor nada mais é que um segmento orientado. Então, ele começa necessariamente na origem e vai até o ponto que eu estou localizada nele. Mas se a Joaninha continua o trajeto dela, e vai a Joaninha, tá? A Joaninha lá, continuando a trajetória dela. Imagine o momento que a Joaninha estiver aqui, ó. Daí, o que vai acontecer? Esse é o rastro da Joaninha. Essa é a trajetória, uma trajetória curvilínea. Vocês estão vendo que o movimento da Joaninha é uma trajetória azul que eu estou fazendo ali. Ainda não é o tamanho da trajetória. E o que seria o deslocamento? Por exemplo, se a Joaninha está aqui, o deslocamento para nós passaria a ser esse vetor, ó, que liga a origem, ai, computador, que liga a origem até o ponto que a Joaninha se encontra naquele momento que eu estou avaliando. Tá certo? Então, o que é deslocamento para nós, o vetor deslocamento? Sempre é um segmento orientado, sempre é um vetor, com origem na posição inicial da trajetória e com extremidade naquele ponto que representa ali o destino que eu estou avaliando, né? O instante que eu estou avaliando. Bom, e o que é a linha azul? A linha azul, para nós, é a trajetória. O deslocamento sempre é uma coisa reta. A trajetória nem sempre é uma coisa reta. No nosso caso aqui, a nossa trajetória é curvilínea. Então, o movimento da Joaninha corresponde ali a uma trajetória curvilínea, nada de retilínea. Então, nem pensar em falar em movimento retilíneo, né? Então, eu tenho ali uma trajetória curvilínea. Como é que você vai fazer para achar a distância percorrida? Para eu achar a distância percorrida, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o tamanho da linha azul. Como a linha azul é uma coisa curva, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer isso. Talvez eu vá usar integral. Uma outra opção seria assim, eu pego um barbante, saio passando o barbante sobre essa linha azul. Imagina, a gente pega um barbante e vai fazendo com o barbante exatamente o mesmo percurso que a Joaninha está fazendo, ou seja, passando o barbante sobre essa linha azul. Então, imagina eu lá com o barbante, imagina que o barbante fosse preto, e eu vou pegando meu barbante e não vou esticar meu barbante, não, ele vai passar ali em cima, ó. Vou fazendo com o barbante essa curvinha que corresponde à curva azul. Então, isso para nós é o barbante. Então, fui lá, peguei o barbante. Ele que vai me auxiliar a medir o tamanho da trajetória, que a gente chama de distância percorrida. Aí, depois que eu peguei esse barbante e passei o barbante sobre a curva, aí o que eu faço? Então, o barbante fez o quê? Passou lá na linha azul. Passou na linha azul. Aí, o que a gente faz? Depois disso, a gente vai esticar o barbante. Quando a gente esticar o barbante, o que vai acontecer? Se eu pego uma régua e meço o barbante esticado, então agora eu vou fazer o quê? Pega a régua e mede aquilo ali. Então, quando eu pegar a régua e medir o barbante esticado, eu tenho, então, que o tamanho do barbante esticado é a distância percorrida. Tá, gente? Então, é um recurso que a gente teria ali para medir o tamanho de uma curva. Tá?
Mas é assim que a gente faz no cálculo? Não, não é assim. No cálculo a gente acaba usando integral, tá? E na física? Na física também, só que a gente ainda não sabe integral, como é que nós vamos usar, né? Aqui nós temos de novo mais uma situação, só para dizer para vocês, ó, cuidado, que nem sempre o deslocamento é igual à distância percorrida. Então, muitas vezes a gente vai medir o quão veloz é um corpo e a gente fala assim, pega o ΔS e divide pelo ΔT. Só que o ΔS tem a ver com deslocamento. E distância percorrida é o tamanho da trajetória. Então, aqui, novamente, a gente tem uma trajetória que é essa linha vermelha. Então, poderia ser o percurso feito por uma joaninha, por uma formiga. Então, a formiguinha veio do ponto A, ó, resolveu ir lá para cima, resolveu descer. Tá a formiguinha passeando, não tem ninguém perturbando a formiga, ela está passeando. Aí ela resolveu fazer um loop aqui no meio do caminho, ela subiu, passeou, visitou a amiguinha, voltou e foi parar lá no ponto B. Essa é a trajetória da formiguinha. De novo, qual é a distância percorrida? O tamanho dessa curva vermelha. Então, para achar a distância percorrida, eu tenho que recorrer ao tamanho da curva vermelha. Da curva vermelha. Ora, e quem é o tal do deslocamento? Deslocamento, para nós, de novo, é um vetor. Que vetor é esse? Eu tenho que pegar o ponto A, ligar até o ponto B. Vai com A até chegar lá no B. Ó. O que você fez? Eu fiz aqui um segmento não orientado. Eu tenho que colocar a setinha nesse segmento. Imaginando que aqui foi o início da minha trajetória, que foi assim que eu fiz o percurso com vocês, né? Então, eu imaginei que a Joaninha, quando passeou ali em cima, ela foi para lá, ó. Então, do A até o B, eu teria ali minha trajetória começando no A, terminando no B, e aí, na hora de fazer o vetor de deslocamento, a setinha sempre colocada lá, onde finalizou a trajetória. Então, cuidado para... É só um cuidado que a gente tem que ter, muitas vezes a gente vai fazer esse tipo de conta, mas cuidado quando a gente estiver pensando em velocidade. Muitas vezes, para medir a rapidez ou a lentidão, então muitas vezes a gente quer, ele está andando com o carro, ele está andando a 10 km por hora. Eu falo, não, mas é devagar para caramba, hein? Não, o carro dele faz 200 km por hora. Eu falo, rápido esse cara, ele dirige, pô, meio arriscado, né? Então, serve para medir a rapidez, a lentidão. Então, quando eu penso nessa forma, cuidado ao dizer que velocidade é ΔS sobre ΔT. Mesmo que aqui meu ΔS esteja tratado como só o tamanho. Eu peguei o tamanho aqui do vetor, eu peguei o módulo do vetor, mas ainda assim eu cometeria um erro. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar? Vai, eu só preciso saber a hora certa de usar. A gente tem mais um testando aí, que vem lá do livro do Halliday. Então, ele fala assim para nós: o que é deslocamento? Complete a seguinte afirmação: deslocamento é. Aí ele começa: letra A é um escalar, escalar é número. Isso aqui para nós é dizer que é um número. Tá? Então, falou em escalar, falou em número. Que indica a distância entre dois pontos? Não. O tamanho do deslocamento é que indica a distância entre dois pontos, tá? Então, deslocamento é um vetor, não é um número. Ok? Letra B. Então, isso aqui tá errado. Letra B é um vetor. Eu falo, começou bem, porque é um vetor que indica a distância e orientação de um ponto em relação a outro. Não sei. É uma medida de volume? Não. Medida de volume? O mesmo que a distância percorrida. A gente acabou de dizer que não. A distância percorrida é o tamanho da trajetória. Né? Oi? Essa D e A é a mesma coisa, né? A BA? A D. Então, a D e a A, né? Ah, É.
Não, mas olha só, na letra A, ele está se referindo... Vamos voltar aqui, ó. Na letra A, você tem um ponto A e tem um ponto B. Então, a letra A fala no tamanho dessa linha azul. É a distância entre dois pontos. Né? Então, o que é a distância entre dois pontos? É o tamanho do segmento que liga os dois pontos. Tá? Então, isso para nós, distância entre dois pontos. Como é que eu meço a distância entre dois pontos? Eu ligo os dois, então tem um ponto A e tem um ponto B. Pode estar no espaço, pode estar no plano, tá? Tem um ponto A e um ponto B. Então, ligo os dois. Qual a distância entre eles? A distância entre eles é o tamanho deste segmento. Tá vendo? Então, se A é a origem, B é o destino, o tamanho do segmento é o tamanho do vetor de deslocamento. Só que quando ele fala em deslocamento, o que é deslocamento para nós? Não é só um segmento não orientado. Então, para falar em deslocamento, eu teria que ligar o ponto A ao B. Estou supondo de novo, pessoal, que A é origem, B é destino, tá? A pessoa começou a trajetória no ponto A e terminou no B. E aí, para falar em deslocamento, eu tenho que fazer o vetor inteirinho. Tá? Então, começa no A, termina no B. Parece que o segmento azul, né? Só que o segmento azul, ele é não orientado, ele não tem setinha. O que esses dois segmentos compartilham? Então, o segmento vermelho e o segmento azul. O segmento azul, deixa eu só colocar aqui uma anotação para ele. Quando eu vou colocar ele em forma de notação matemática, eu falo assim, AB, com uma coisinha assim em cima, ó. Tá vendo? Uma barrinha em cima, que não tem setinha. Quando eu falo no vetor que começa em A e termina em B, ele seria assim, passa no A, deixa eu tirar isso para lá, passa no A, termina no B, vou colocar aqui em cima também uma barrinha, mas em cima aqui, ao invés de ser só a barrinha, é uma setinha. Então, essa anotação azul é para falar do segmento sem a setinha. A gente fala em um segmento não orientado. E o AB, ele também é um segmento, porém ele tem uma orientação, ele tem uma setinha. Então, ele também é chamado de vetor, ou segmento orientado. O que esses dois segmentos têm de idênticos? Eles têm o mesmo tamanho, então ambos, tá? Olhe para um e olhe para outro. Eles têm o mesmo tamanho, a gente fala que é o mesmo módulo, tá? E eles têm a mesma direção. Agora, no segmento vermelho, eu tenho uma informação que o segmento azul não tem, que é o sentido, que é a setinha. Então, o segmento vermelho, ele tem essa informação aqui, ó. Ele é orientado, ele tem um sentido, beleza, pessoal? Então, quando ele fala para mim, deslocamento eu teria que dizer, é o vetor, parará, parará. Então, quando ele fala só isso, ele poderia ter falado aqui em cima assim, o tamanho do vetor de deslocamento é um escalar que indica a distância entre dois pontos, estaria correto. Mas é só o tamanho, tá? Então, o deslocamento, ele tem tamanho, que a gente costuma chamar de módulo, ele tem direção e ele tem um sentido. Como é que eu meço o tamanho dele? O tamanho dele é o mesmo tamanho do segmento azul. E quem é que mede o tamanho do segmento azul? A distância entre A e B. Então, isso aqui, ó, é igual à distância entre os pontos A e B. Beleza, gente? Então, eu deixei o B aqui sem fazer ainda. Deslocamento é uma medida de volume? Não, deslocamento é um vetor, volume nada a ver. Deslocamento é o mesmo que distância percorrida?
Deslocamento é vetor. Distância percorrida é um número, tá? Então, sempre que eu falar em distância percorrida, isso daqui para nós é um número, beleza? Esse cara aqui sempre é um vetor. O que pode acontecer é que a distância percorrida pode ter o mesmo tamanho do vetor. E quando é que isso vai acontecer? Por exemplo, numa situação como essa que eu desenhei. Ele faz uma trajetória retilínea, ele só anda para um único lado. Ó, ele desceu aqui, ó. Ele não desceu e subiu. Então, ele foi de A para B e pronto. Isso fazendo uma trajetória retilínea. Então, quando acontece isso, o tamanho do vetor de deslocamento é igual ao tamanho da distância. Tá? Mas, enfim, aqui na letra D está errado também, porque deslocamento é vetor, deslocamento não pode ser o mesmo que distância. Ah, deslocamento é um vetor perpendicular à reta que liga dois pontos. Também não faz o menor sentido. Um vetor perpendicular não tem nada disso. O que é deslocamento para nós? É um vetor que liga o ponto origem ao ponto destino. Então, é um vetor. Esse vetor, além de indicar a distância entre a origem e o destino, ele também diz para nós a orientação de um ponto em relação a outro. Vamos voltar para o desenho anterior. Ele é um vetor azulzinho aí, que além de indicar o tamanho dele, indica a distância entre A e B, e ainda nos dá a orientação. Começou em A e terminou em B. Tá certo, pessoal? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Então, a letra B é a certa, tá? Essa aqui é a opção que a gente tem. Vou deixar vocês me dizerem se querem perguntar alguma coisa. Quiserem ler de novo. Ficou bem claro. Ficou claro? Então, vamos para o seguinte. Temos uma aqui, de novo, estava só... Meus slides estão assim. No slide seguinte tem a resposta da questão. Essa resposta, ela está dessa maneira, porque foi o que eu falei para vocês. Como eu disponibilizei lá, talvez alguém olhasse, né? E quisesse conferir, enfim. Bom, mais uma questão. Ó. Uma partícula descreve uma trajetória curva, estão vendo? Essa linha indica para nós a trajetória da partícula. Entre os pontos A e B. Então, ela começa aqui no ponto A e vai terminar aqui no ponto B. Então, vai a nossa partícula, essa bolinha que está ali branco, ó. Vamos desenhar a linha azul. Então, tá a nossa partícula aqui, ó. E vocês estão vendo que tem ali, agarrada na partícula, um vetorzinho. Esse vetorzinho que está agarrado na partícula está dando a orientação da velocidade, tá, gente? Sempre tangenciando a curva. Então, a hora, por exemplo, que a partícula estiver aqui, ó, aquele vetorzinho que vocês estão vendo aqui, o pretinho, o que vai acontecer com ele? Eu vou colocar ele em verdinho, só para fazer uma diferenciação. Ó. Então, tá ali, ó. Tá vendo? Então, a hora que a bolinha estiver aqui, a partícula azul estiver aqui, o que vai acontecer com aquele vetor? Ele vai estar apontando aqui para cima, vai ter um certo tamanho, esse tamanho vai indicar, assim, se a partícula está rápida ou está lenta. Então, o tamanho do vetor vai indicar para a gente o tamanho da velocidade, sempre agarrada, a velocidade sempre agarrada ao corpo. Então, esse vetor verdinho que eu estou colocando aqui, ele está indicando a velocidade da nossa partícula. Então, a hora que ela estiver descendo o morro, vamos falar assim, tá? A hora que ela estiver aqui, ó, tá a minha partícula aqui. Como ela está indo para B, então, necessariamente, o que vai acontecer com o vetor velocidade? Vai estar tangenciando ali a trajetória. Então, vai estar apontando exatamente aqui para baixo. Então, está ali o vetor velocidade. É necessário que o vetor velocidade vá mudando a direção para que a partícula possa fazer uma trajetória curvilínea, tá? Então, a velocidade tem que mudar, mesmo que o tamanho, mas ela está o tempo todo a 10 metros por segundo. Tudo bem. O tamanho do vetor velocidade não muda, mas a direção está mudando.
Beleza, mas o que ele quer saber da gente? Sobre o deslocamento da partícula. De novo, sobre o vetor deslocamento. Falou em deslocamento, está falando do vetor deslocamento. Bom, o deslocamento da partícula não depende da localização de A. Vamos pensar, pessoal. Se o A está aqui e B está aqui, quem seria o vetor deslocamento? Vou fazer ali o meu vetor deslocamento em vermelho. Eu ligo o A até o B. Esse é o vetor deslocamento. Aí ele falou assim, não depende de A. Peraí, dizer que não depende de A significa dizer, por exemplo, se o A tivesse aqui, não depende do A, se o A tivesse aqui, o vetor de deslocamento ia continuar do mesmo jeito? Como que o vetor de deslocamento não depende de A? Ele depende de A, sim. Ele começa no A e termina no B. Na verdade, ele só depende de A e de B. Ele não depende da curva. Então, não importa se a partícula fez uma curva do jeito que vocês estão vendo desenhada, se a partícula fez uma curva assim, ó, ela veio, depois ela foi lá, e ela terminou aqui em B. Então, mesmo que ela tivesse feito essa trajetória lilás, ainda assim o nosso vetor de deslocamento teria começado aqui nesse ponto A e terminado nesse B. Então, depende da origem e depende do destino, sempre. Né? Então, não depende da localização de A? Errado. Depende da origem. Não depende da localização de B? Tá doido. Depende sim. Então, esses dois a gente vai descartar. Não depende da orientação da reta que liga A e B. Espera aí. Uma reta que liga A a B, como é que ela funciona, né? Não depende da distância, da orientação da reta que liga A a B. Não sei. Vou deixar essa em dúvida, assim. Vamos ver se vocês têm alguma coisa para dizer para mim. A reta que passa ali em A e B, ó. Tem uma reta que passa ali, ó. Reta é uma coisa não orientada, tá, pessoal? É assim. A e B define a reta. Deixa quietinho. Letra D. Não depende da distância percorrida entre A e B. Não depende da distância percorrida entre A e B. Lembra quando eu fiz aquela linha lilás, aquela trajetória lilás? Lembram dela? Vou fazer de novo uma outra trajetória. Ó. Vou fazer uma trajetória maior que a que está aí. Vou pegar uma trajetória aqui em cinza, maior que essa que vocês estão vendo aí. Ó. Faz de conta que a partícula desceu, subiu, veio aqui embaixo. Estão vendo que essa trajetória tem um tamanho maior que aquela que ele me deu inicialmente? Se eu fosse pegar essa linha cinza, esticar e medir, ela ia dar maior que a linha preta? Concorda? Mas o vetor deslocamento continua do mesmo jeito. Não importa se a linha é preta ou a cinza, não depende do tamanho dela. E o tamanho da linha, o tamanho da trajetória é a distância percorrida. Tá certo? Concordam comigo? Concordo. Então, o deslocamento da partícula não depende da distância percorrida. Isso aqui é uma coisa que está certa. A outra eu deixei com interrogação. Não depende da distância mais curta entre A e B. Ora, o vetor deslocamento, imaginem, se alguém falasse assim para mim, a partícula poderia ter feito a trajetória cinza. Legal, ela tem um tamanho, essa trajetória cinza. Mas se ela fizer a trajetória preta, ela vai andar menos. Ela vai fazer uma trajetória menor. Mas se eu quiser uma trajetória menor ainda, qual seria a minha trajetória? O que vocês acham que a partícula, se alguém quisesse analisar a forma da partícula fazer a menor trajetória,
né? A A menor distância, Hã? a distância mais curta seria uma reta, não, professora? A distância mais curta seria uma reta, ou seja, a distância mais curta seria o próprio tamanho do vetor de deslocamento. Lembra o vetor de deslocamento, quando a gente desenhou? Não é aquele segmento reto? Essa linha reta aqui? Vou apagar essa curva cinza também, que ela... Aí quando eu apagar ali fazendo assim, ela vai apagar tudo, mas vou deixar apagar tudo, hein? Porque se eu for apagar lá com a borracha... Não, se eu apagasse com a borracha, eu só ia apagar cinza, né? Aqui, ó, só apagar cinza, ó. Então, a distância mais curta entre A e B, se a partícula pudesse fazer uma trajetória de menor tamanho, o ideal é que a partícula fosse direto de A até B por uma linha reta. Então, se a partícula puder ir de A até B, fazendo essa trajetória aqui em verde, fazer um verde musgo aqui, vem ela por aqui, ó. Então, ela fez essa trajetória, ao invés de fazer essa curva, ela vai fazer uma trajetória retilínea. Daí, o tamanho da distância dessa trajetória, da distância entre A e B, o tamanho da trajetória ou a distância percorrida, para nós é igual ao tamanho do vetor de deslocamento. Gente, só o tamanho, não é o vetor. Então, lembrando que o vetor de deslocamento é aquela linha, porém ela tem uma setinha. Aí vai uma pergunta para vocês. É verdade que o deslocamento da partícula não depende da distância mais curta entre A e B? Vamos pensar aqui. Se a gente diminuir essa distância entre A e B, colocar o B aqui, por exemplo, aí a distância vai ficar menor, não vai? Então, a distância mais curta vai variar, não vai? Concordam? E aí, o vetor de deslocamento vai mudar ou não vai mudar? Ele muda, o vetor de deslocamento? Muda, né? Então, se eu trouxer o B para cá, ó, eu vou alterar a distância entre A e B. Vocês estão vendo que eu estou pensando em distância mais curta, tá? Por isso que eu fiz segmento verde. Porque lembrando que a distância para nós, falando fisicamente, é o tamanho da trajetória. Mas a distância mais curta entre dois pontos é esse segmento, o tamanho desse segmento verde. Então, se eu trago o ponto B para cá, ó, aí eu alterei o tamanho da distância mais curta. Mas ao alterar o tamanho da distância mais curta, eu acabo alterando como consequência o vetor de deslocamento. Então, o que vai acontecer com o vetor de deslocamento? Ele sempre começa no A e termina no B. Então, ele ficaria assim, ó. Muda a distância mais curta, muda o vetor de deslocamento. Então, o deslocamento da partícula depende, sim, da distância mais curta. Inclusive, a distância mais curta representa para nós o tamanho do vetor de deslocamento, tá? Então, existe essa dependência entre os dois. E voltando aqui para a letra C. Quando eu falo em reta, gente, a reta, ela não tem orientação. Você não vê uma reta com setinha. Né? Ninguém vê uma reta com setinha. Né? Então, ele diz assim para nós, o deslocamento da partícula não depende da orientação da reta que liga A e B. Ora, o deslocamento da partícula depende da orientação. Se eu só fizer a reta, né? Alguém fez uma reta lá e disse, aqui a reta. Aí você fala, mas cadê o vetorzinho desenhado? Então, quando eu desenho o vetor, quando eu vou lá e desenho o vetor, eu preciso dessa setinha. Essa setinha é orientação. Tá? Ficou tranquila essa questão? Beleza? Mais uma para vocês. Então, a definição, às vezes, ela é bem simples, mas na hora que a gente vai responder, não necessariamente a coisa é tão óbvia, né? Para qual das situações abaixo, a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento? Então, lembrando, eu tenho um ponto A,
Faz de conta que eu estou no plano. E eu tenho um ponto B. E uma partícula vai sair de A e vai chegar no B. Então, como é que ela vai? Ah, bom, ela resolveu passear, ela veio, rodou, foi, veio aqui, veio bem assim, ó. Então, essa foi a trajetória que a nossa partícula fez. Para qual das situações abaixo a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento? Então, nessa que eu acabei de desenhar, certamente a distância percorrida, então, nesse meu desenho, hein? Nesse meu desenho, a distância percorrida ela certamente é diferente. Esse símbolo aí de diferente. Diferente de quem? Diferente do tamanho do vetor de deslocamento, do módulo do deslocamento, né? Diferente do módulo do deslocamento. Todo mundo concorda? Continua concordando comigo? Então, o módulo do vetor de deslocamento, pessoal, é a distância entre A e B. O vetor de deslocamento, só relembrando, frisando, reforçando. Então, ele sai de A, chega em B, pode fazer retinho. E como terminou em B, aqui está a extremidade do nosso vetor. Então, o que é isso para nós? Ó, vetor deslocamento. Ou simplesmente deslocamento. Né? Então, também posso chamar de deslocamento. O que é a linha lilás? A nossa trajetória. Como é que você acha o tamanho da linha lilás? Já falamos, pega um barbante, põe ela em cima, estica o barbante, mede o barbante esticado. Então, o tamanho do barbante seria a distância percorrida. Então, claramente, a gente vê aí que o tamanho dessa linha lilás é muito maior que o tamanho do vetor. O tamanho do vetor, gente, é a distância entre A e B. Lembre-se disso, tá? Ok? Então, vamos ali para o que ele está me dando em forma de frase. Ele diz, ó, letra A. Um atleta corre numa pista oval. Imagina uma pista oval, que está a pista oval, ó. E o atleta vai ficar correndo ali em cima, ó. Imagina, o atleta, hora está aqui, hora está aqui. Tá ele correndo ali em cima, ó. Então, imagina que o meu atleta começou aqui e ele terminou a trajetória dele aqui, tá bom? Só para a gente pensar numa situação ali, ó. Então, ele percorreu, aí eu vou ter que refazer, né? Então, a pista ali lá, a pista, a gente vai pegar um pontinho ali sobre a pista e digamos que eu estou analisando isso aqui, ele começou no A e no B, então, ele fez essa trajetória sobre a pista oval. Tá ele vindo, ó. O tamanho dessa linha lilás é para nós a distância percorrida. Ora, e quem é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é um segmento orientado que sai de A e chega em B. Então, é isso aqui. Então, o módulo do deslocamento é o tamanho de quem? Desse vetor. Então, esse carinha que a gente está vendo aqui, ó, o módulo do vetor é igual a quem? Ao tamanho ali do segmento AB. Tamanho do segmento orientado a B. Tá certo, gente? Como é que mede? Põe uma régua lá no ponto A até o ponto B. Ou usa a fórmula de distância entre dois pontos, que é a fórmula euclidiana, depois a gente fala nisso. Então, aqui a letra A, pessoal, tá errada, tá? Ó, dá para garantir que a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento? Dá não. Né? Então, quando ele começa a correr, então não importa ali em que ponto ele vai estar, né, da pista oval. Aí, se você colocar o B aqui, por exemplo, ó, ainda assim, o vetor de deslocamento seria uma linha que ligando os dois. E o tamanho da trajetória, a distância percorrida, seria tudo isso aqui do lado de fora, tá?
Então, a letra A não é a nossa opção. Letra B, um carrinho de montanha-russa subindo e descendo 2 vezes. Ai, putz, carrinho de montanha-russa? Então, a montanha-russa? O que vai acontecer lá na montanha-russa? Subiu, desceu, subiu, desceu. Então, por exemplo, se ele começou aqui e terminou aqui, a linha que conecta esses 2 pontos é para nós, de novo, quem? O que nós chamamos de vetor deslocamento. O vetor ali. E o tamanho da linha vermelha é a distância percorrida. Pode não, letra B não é não. Um caminhão viajando 4 quilômetros para oeste, parando e depois viajando 2 quilômetros para oeste. Vou pensar aqui na letra C, tá? Vou colocar a letra C aqui em cima, ó. Então, essa aqui é da letra B. Letra B está errada. Na letra C, bom, se ele fala que a direção e sentido é oeste, lembra lá no nosso ponto cardeal? Então, ele vai caminhar aqui em cima, digamos, na horizontal, ó. Então, do lado de cá eu vou colocar leste e do lado de cá eu vou colocar oeste. Claro que eu estou imaginando que aqui em cima é norte e aqui embaixo é sul. Então, o que vai acontecer com o nosso caminhão? Ele vai começar a caminhar num determinado ponto. Então, a trajetória do meu caminhão vai começar numa determinada posição. Então, faz de conta que o caminhão está aqui no instante zero. E aí ele diz assim, ó, o caminhão vai viajar 4 quilômetros para oeste. Então, ele vai caminhar aqui em cima, dessa linha, sentido oeste. E ele vai andar quanto? Ele vai andar um percurso de tamanho 4 quilômetros. Tá certo, gente? Então, anda, chega bem aqui. Quanto que ele percorreu? 4 quilômetros. Para, sei lá, o cara para, vai ao banheiro, toma café, não sei, parou. O relógio andou, mas ele não saiu do lugar ali. Depois ele viaja mais 4 quilômetros para oeste. Então, daqui, ele vai andar mais o quê? Mais um pouquinho para o lado de cá, que seria um tamanho de 2 quilômetros. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Vou tirar meu O dali, que está aparecendo um 0. Então, vamos aumentar o tamanho dessa linha verde. Verde aqui, tá? E aqui estava o oeste. E aí, o que aconteceu com o nosso caminhãozinho? Ele parou aqui. Então, qual a distância que ele percorreu? Ele andou 4 mais 2. Então, o tamanho da distância percorrida para essa opção, qual é a distância percorrida? 4 mais 2. Ele andou um total de 6 quilômetros. Observe que ele andou sempre numa mesma direção, que foi a direção leste-oeste, e ele não mudou o sentido, ele sempre foi para o lado do oeste. Qual é o vetor deslocamento? Bom, para eu desenhar meu vetor deslocamento, o que é importante ali para nós? Achar a origem, ela está aqui, e o destino do caminhão. Nós conectamos os dois, vamos conectar, está aqui conectado, e a gente vai colocar a setinha bem ali na extremidade, bem no destino do caminhão. Daí o que acontece? Esse vetor, ele tem um tamanho, e aí, por acaso, o tamanho dele é o tamanho daquela linha, que é 2 mais 4. Então, nessa questão, isso daqui é igual ao tamanho de quem? Do deslocamento. Ok, pessoal? Então, essa opção ficou clara para vocês? Agora, se ele falasse para nós que o caminhoneiro ele andou 4 quilômetros para oeste, parou, e depois ele foi para leste, então imagina, é uma questão como essa, porém ele tivesse dito para nós que o caminhoneiro, o que aconteceu com o caminhoneiro? Então, o caminhão viajou, né? Só dando continuidade lá, faz conta que tem um caminhão, viajou 4 quilômetros para oeste, como a questão anterior. Depois que ele andou esses 4 quilômetros, ele parou.
Parou, ficou paradinho lá, como na questão anterior. Depois ele viajou 2 quilômetros para leste. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque o que vai acontecer? De novo, a nossa direção vai ser dada por uma linha assim, porque ele está na direção leste-oeste. Vamos colocar aqui, por exemplo, o leste, aqui o oeste, e de novo o nosso caminhão vai começar a partir de um determinado ponto. Né? Faz de conta que ali é o zero do caminhão, né? Nem vou colocar assim, é o instante zero, T0. Eu não sei onde ele está localizado, mas está localizado num lugar. Então, o que aconteceu com o nosso caminhãozinho, como na questão anterior? Ele estava ali e ele saiu. E para onde ele foi? Ó, ele foi 4 quilômetros para oeste. Então, ele andou 4 para o lado de cá. Ó. Aí veio, parou aqui. Faz de conta que aqui tem um tamanho de 4 quilômetros. Eu não sei quanto tempo ele gastou. Então, ele andou ali 4 quilômetros. Só que depois, o que acontece com o nosso caminhão? Ele dá meia volta e resolve vir para o lado de cá agora. Tá vendo? Ele vem para leste. E ele vai andar para leste mais quanto? Mais 2. Então, ele andou 4 para a esquerda e mais 2 para a direita. Então, ele vai vir para cá agora. Ó. Daí, onde ele vai parar? Ele vai parar aqui no meio. Ó. Então, aqui é o ponto final do caminhão. Estão vendo? É a extremidade do meu exercício, né? Da minha trajetória. Então, aqui está a origem. E aqui, que eu chamei de ponto final, é o que nós chamamos de extremidade. Onde ele terminou o percurso dele, esse percurso que foi dado. Então, o que acontece nessa questão? A distância percorrida continua sendo, não precisa de pegar cálculo diferencial para poder integrar o tamanho da curva, porque a curva é reta. Então, quanto que ele andou? Para o lado oeste, ele andou 4. Então, ele andou 4 na ida, mais 4 não, mais 2 na volta, o que me dá uma distância percorrida de 6 quilômetros. Beleza, gente? Só que agora, o nosso vetor de deslocamento, então sempre lembrando, o vetor de deslocamento, ele liga a origem à extremidade. Então, a gente vai vir aqui, ficar em verde, só para diferenciar, vai conectar, ó, a origem estava aqui, extremidade está aqui, e vamos colocar a setinha do nosso vetor bem na extremidade. Observe que o tamanho do vetor é menor que 6. Então, o tamanho do vetor de deslocamento, ou o tamanho do deslocamento, vê se vocês concordam comigo, que pode ser obtido fazendo 4 subtraído de 2, que dá igual a 2. 4 é isso tudo. Esse pedacinho aqui de cima, ó, que foi o que ele voltou, esse pedacinho aqui de cima vale 2, ó. Então, fazendo 4 menos 2 me dá o tamanho do vetor verde. Tá? Então, só para dizer para vocês que, mudando aquele um pequeno detalhezinho, mesmo ele caminhando em linha reta, ele não saiu da reta. A trajetória dele, pessoal, é uma trajetória retilínea. Nós estamos com uma situação aqui em que o nosso movimento é unidimensional. Eu não precisei sair da linha. Claro que ele foi e voltou, mas em cima da mesma linha, da mesma direção, tá? Então, essa letra C é a nossa opção, mas isso aconteceu pelo fato de, além da trajetória ser retilínea, ele não mudou o sentido da trajetória, ele não foi e voltou. Todas as vezes que ele vai e volta, mesmo que ele volte um pouquinho só, ele foi 4 e voltou 2, não voltou tudo. Mas sempre que ele vai um pouco e volta um pouco, a distância percorrida vai ser diferente do tamanho do deslocamento, mesmo que a trajetória seja retilínea. Então, só tem uma opção da distância percorrida ser igual ao tamanho do deslocamento. Qual é? Trajetória retilínea
e sempre no mesmo sentido, não pode ir e voltar. Beleza? O que acontece na opção D? Claro que não é a correta, mas vale a pena a gente avaliar. Uma bola subindo e descendo, depois de ter sido atirada verticalmente. Então, o que acontece na letra D é que a bolinha saiu daqui do chão, ela sobe, atirada verticalmente, pessoal, porque a trajetória dela em relação ao chão vai ser uma trajetória que forma 90 graus com o chão. Então, ela sobe. Depois que ela chega à altura máxima, ela tem que subir. Uma hora ela vai atingir a altura máxima, tá? Não dá para a bola subir eternamente. Então, ela subiu e vai descer. Então, o que vai acontecer com o tamanho da distância? A distância percorrida é o tamanho da altura vezes 2. Tá? Então, é o tanto que ela subiu, mais o tanto que ela desceu. Isso é a distância percorrida pela bola. Tá? Então, aqui na letra D, a distância percorrida pela bola é medida fazendo 2 vezes a altura. E o que é o vetor deslocamento? Né? Qual é o tamanho do vetor deslocamento? Então, se eu chamar o vetor deslocamento de vetor V, pessoal, vetor V, tá? Então, o que eu poderia pensar na hora que eu estiver falando no tamanho dele? O tamanho dele é ele, com a setinha em cima, porque vetor eu represento uma letrinha com a setinha em cima. Eu vou colocar uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. Então, como é que eu leio isso? Tamanho do vetor, tá? Módulo do vetor. Então, o que acontece com o vetor deslocamento? Ele liga a origem ao destino, à extremidade. Então, a bolinha começa aqui e termina aqui. Então, ela começa num lugar e termina no mesmo lugar. Então, todas as vezes que acontecer isso, o tamanho do vetor é 0. Tá? Não dá para enxergar o vetor. Beleza? E na letra E, se a gente pensa aí na letra E, o que ele fala para nós na letra E? Que tem uma bola na ponta de uma corda descrevendo uma circunferência em um plano vertical. Então, é como se eu falasse que existe um centro, tem uma corda e tem uma bolinha pendurada aqui. E, sei lá, se eu tivesse aqui no centro, se minha mão tivesse ali no centro e eu estivesse aplicando uma força sobre essa corda, dependendo do tipo de força que eu estou aplicando sobre essa corda, eu vou ver essa bolinha virando. Né? Ela vai virando assim, ó. Então, ela vai fazendo o que nós chamamos de uma trajetória circular. Né? O tempo todo aqui, ó, isso é a minha corda, ó. Tá vendo? A bola tá aqui, a bola tá aqui. Então, por exemplo, se eu estiver analisando, a bola tá aqui, começou ali e terminou aqui. Né? Então, o tamanho desse arco de circunferência, imagina isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de arco de circunferência. Certo? Vocês concordam comigo se a gente amarrar uma bolinha, uma pedra, numa extremidade de um barbante, e a gente segurar a outra extremidade do barbante lá com a mão, ficar rodando aquilo, a bolinha vai fazer uma trajetória circular? Então, um pedaço lá da nossa trajetória é o que nós chamamos de um arco de circunferência. O tamanho desse arco de circunferência, ele representa o que para nós? A distância percorrida. Tá certo? Agora, se eu conecto o ponto A ao ponto B, eu obtenho um segmento cujo tamanho, se eu conecto ali o A até o B, eu não queria ter conectado em verde, eu pedi ao computador para mudar a cor. Agora sim. Então, se eu conectei aqui, ó, o que acontece? O tamanho desse segmento é o tamanho do vetor deslocamento. Não é o deslocamento. O deslocamento sempre ali, para nós, o vetor, tá, gente? Então, claramente, a gente vê que não tem como a distância percorrida, que ela percorre aqui por fora,
ser igual ao tamanho dessa linha que conecta dois pontos e que nós chamamos na matemática de uma corda, tá? É uma linha ali no interior da circunferência que conecta dois pontos da circunferência. Pessoal, querem me perguntar alguma coisa? A aula acabou, claro, a gente vai continuar, tá? Então, aquilo ali é aquela questão. A gente tem mais uma questão. Complete a seguinte afirmação. O vetor de deslocamento... Está tudo sobre o vetor de deslocamento. A gente tem que sair daqui sabendo o que é vetor de deslocamento, né? O vetor de deslocamento, claro que nem sempre vem a palavrinha vetor, aponta da posição final do objeto para a posição inicial. Mentira. Aponta da posição inicial para a final. Então, está errado, está trocado. É sempre tangente à trajetória. Não. Nossa trajetória, olha lá, está aqui. Vai ficar tangenciando. Quem tangencia a trajetória é a velocidade. O vetor de deslocamento, ele conecta o ponto inicial ao ponto final. Esse carinha aqui, ó. Fica tangenciando. Ele não fica em cima da trajetória. Né? Ora a bolinha está aqui, ora a bolinha está aqui. Quem fica tangenciando a trajetória é a velocidade. Tá? Então, tá doido? Quem tangencia é a velocidade. Não está errado. Tem um módulo igual à distância percorrida pelo objeto da posição inicial à posição final. Não, não tem módulo igual à distância percorrida. Dificilmente isso vai acontecer. Só acontece em uma situação. Quando? Quando a trajetória é retilínea e eu não mudo o sentido. Vai sempre para o mesmo lado. Então, não é a letra C também. Então, errado, errado, errado. Pode ser medido em metros por segundo. Vetor de deslocamento pode ser medido em metros por segundo. Não, hein? Nada a ver. O tamanho do vetor de deslocamento pode ser medido em metros. Tamanho de uma linha, comprimento, unidade de comprimento. Metros por segundo não é unidade de comprimento. Então, errado também. E mesmo que não tivesse por segundo aqui, tá, pessoal? Pode ser medido em metros. Quem que pode ser medido em metros? O vetor? Isso não define, isso não caracteriza o vetor. O tamanho dele pode ser medido em metros, tá? Então, se tivesse aqui, o tamanho do vetor de deslocamento pode ser medido em metros? Pode, aí estaria certo. Mas não o vetor de deslocamento. Aponta da posição inicial do objeto para a posição final. Essa aqui é a correta, tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, é importante a gente lembrar que trajetória é o percurso que o objeto faz, tá? Então, muitas vezes, eu tenho que considerar, assim, claro que, lembrando que para o objeto fazer a trajetória, eu imagino que ele está em movimento, né? Então, como é que ele vai fazer uma trajetória se ele não estiver em movimento? Mas se eu falo movimento, eu tenho que ter observador, tenho que ter referencial, tá certo? Então, observem que aqui eu estou falando em duas trajetórias. Isso aqui é uma trajetória. E aqui eu tenho, na vertical, uma outra trajetória. Como é que pode? Espera aí, vamos lá. Tem um avião, o avião soltou, digamos, um quilo de arroz, soltou um mantimento ali, soltou alguma coisa para essas pessoas que estão aqui embaixo. Uma bomba. Uma bomba, pode ser uma bomba. Então, o que acontece? O avião soltou essa bomba desse ponto. O que acontece quando o avião solta essa bomba ali, lá de cima, tá? A bomba sai do avião com a mesma velocidade do avião. Vou imaginar, pessoal, que o avião está nessa trajetória aqui, tá? Essa é a trajetória do avião, hein? Nessa linha reta que vocês estão vendo aqui em cima. Então, quando a bomba sai do avião, ela sai com uma velocidade. Então, inicialmente, a bomba adquire do avião uma velocidade. Então, se o avião está aqui
a uma velocidade que tem tamanho 400 metros por segundo, só o tamanho que eu estou colocando, tá? Então, o que vai acontecer com a bomba? Ela também vai sair com a velocidade de 400 metros por segundo. Só que quando a bomba ela cai, ela sai do avião, sobre o avião também, mas o avião tem alguma coisa que sustenta. A bomba, ela ganha depois que ela sai do avião, não tem nada segurando ela para cima. Só tem uma força atuando para baixo ali, que a gente chama de força-peso, que aparece devido à gravidade. Então, aparece ali uma força-peso. Então, o que vai acontecer? Essa força-peso é responsável ali para puxar a bomba para baixo. Então, a bomba ela fica sob efeito de essa coisa rosa e mais uma outra que é por conta do peso dela. O que faz com que a bomba adquira essa trajetória que a gente está vendo, essa trajetória ali pontilhada em forma de parábola, que nós estamos vendo, mas a gente está vendo a outra também. Só que essa trajetória, ela vai ser vista por alguém que está aqui na Terra, tá? Então, alguém que está aqui esperando a bomba cair, essas pessoas vão ver a bomba fazendo essa trajetória aqui, ó. Tá ok? Mas existe uma outra trajetória que vocês estão vendo aqui, que é essa pontilhada, que é essa na vertical. Quem é que vai ver essa trajetória? Possivelmente, gente, nós estaríamos do lado de fora do avião. É possível que nós nos colocássemos aqui, ó. Então, a gente veria essa trajetória laranja. Agora, uma pessoa que está aqui no avião, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, o avião vai mudando de lugar, né? Aqui ele está num lugar, mas ele não chegou ali, ele pulou daqui para cá, tá? Então, à medida que o avião ele vai se deslocando ali no espaço, tá? Então, o avião, ele, sei lá, uma hora ele vai estar aqui pelo meio, tá? Não sei o quê, a asa do avião, faz conta que o avião está aqui. No momento em que o avião estiver aqui, o que acontece com a bolinha? Então, o avião está nesse pontinho, tá? Então, nesse momento, a bomba, ela vai estar aqui, ó. Na hora que o avião estiver aqui, a bomba vai estar aqui. E por que vai acontecer isso? Porque a velocidade da horizontal da bomba vai continuar a mesma o tempo todo. Ela adquire também uma velocidade na vertical, mas ela continua com essa rosinha na horizontal. Então, é como se o avião fosse fazendo esse movimento horizontal e... Mas é relativo, não. Oi? Dependeria da velocidade do avião, não? Não, eu vou imaginar que ele está na mesma velocidade, tá? Que ele não mudou. Ah, tá. Se ele mudar, ainda não. Tá, pessoal? Então, eu vou imaginar que o avião ficou com uma velocidade constante. Isso só vai acontecer, isso que vocês estão vendo aqui, se a velocidade do avião, pessoal, for constante. Eu vou supor isso. Então, o que acontece? Alguém que está dentro do avião, então imagina, eu estou lá dentro do avião. Nesse momento que eu estou aqui com o meu mouse, na hora que eu olhar para baixo, eu vou ver a bomba aqui. Na hora que o avião estiver aqui e eu olhar para baixo, eu vou ver a bomba aqui. Então, o que vai parecer para nós? Que a bomba está se deslocando assim, ó. Tá vendo? Ela está sempre na mesma linha vertical para a gente. E o que está acontecendo? Ela está se afastando ali do avião, mas se afastando por uma linha vertical. Então, é isso que a gente vê, ó. Então, a hora que o avião estiver aqui, o que ele vai ver? Ele vai ver daqui a bomba aqui embaixo. Beleza? Então, é isso que ele vê. Então, como se ele estivesse vendo a bomba caindo ali na vertical. Tá? Então, a bomba acompanha ele o tempo todo na mesma linha vertical. Tá certo, pessoal? Então, tem duas trajetórias. Poderia ter mais de duas? Claro que poderia ter mais de duas. Nós aqui estamos falando de dois observadores. Alguém que estava na Terra
e que viu a bomba adquirindo a velocidade do avião e, ao mesmo tempo, a força-peso. Então, essas duas coisas se combinaram, uma puxando para baixo, outra puxando para frente. Então, elas decompostas ali, né, elas juntas, eu teria uma coisa aqui no meio, o que faz com que a trajetória seja essa que a gente viu. Porém, quando eu penso em alguém que está no avião, é como se a coisa rosa, elas deixassem de existir e alguém que então está dentro do avião só visse a bolinha se afastando na vertical. E quem é que foi responsável por isso? A força-peso. Né? Então, de novo, estou imaginando que não teve nenhuma força de arraste que mudasse a velocidade da horizontal. Da mesma maneira, eu vou imaginar que o avião não mudou a velocidade dele. Ele continuou nessa trajetória horizontal com o tamanho da velocidade de 400 metros por segundo. Tá, gente? Então, de novo, só para reforçar para vocês. A trajetória é um conjunto de posições ocupadas por um corpo ao longo do tempo. É o caminho percorrido pelo móvel. Porém, esse caminho vai depender do observador. Tá? Então, a trajetória depende do referencial, do observador. Muitas vezes a gente acha que o observador ele sempre está aqui, ó, muito comum, mas não é a única coisa. Vou continuar mais um pouquinho que eu tenho 10 minutos, tá? Vou pular esse slide, porque é mais do mesmo. E aí, quando a gente fala em velocidade, o que isso significa para nós? Possivelmente, quando eu falo em velocidade, me vem à cabeça observar ou verificar se aquele corpo que está em movimento, se ele está devagar, se ele está rápido, se ele é veloz, se ele é lento. Então, são termos muitas vezes utilizados para alguém que quer dizer o que velocidade significa. E aí eu trago uma situação que eu começo a me perguntar sobre ela, tá? Então, a gente diz assim, uma pessoa sai da sua casa, caminha em linha reta pela calçada, no sentido oeste-leste. Passa, então, por um ponto de ônibus e caminha 15 metros para frente. Em seguida, dá meia volta e retorna para casa. Determine a velocidade média. Então, se a gente pensa em esquematizar o que está escrito aí, de novo está falando em oeste-leste, fala muito que é horizontal. Aí diz que uma pessoa vai sair da casa dela, faz conta que aqui está a casa dela, tá? Isso aqui é a casa dela. Ela vai sair da casa e caminhar em linha reta sobre a calçada, aqui está a calçada. Ela vai caminhar aqui em cima dessa calçada. No sentido oeste-leste. Então, lembrando que o oeste era aqui, leste é para cá. Então, ela vai de oeste para leste. Portanto, ela vai, como sair da casa dela, ela sai daqui e vem para cá. Ó. Tá certo? E aí ela passa por um ponto de ônibus. Eu não sei qual a distância da casa até o ponto de ônibus. Né? Então, no meio do caminho, tem ali um ponto de ônibus. Então, tá lá, um ponto de ônibus, uma plaquinha aqui de parada de ônibus. A bus. Tá ali, ponto de ônibus. Então, ela andou. Quando ela chega aqui, a pessoa chegou ali, ele diz assim, depois que ela chegou aqui no ponto de ônibus, mas eu não sei quanto que ela andou para chegar até aqui. Ó. Depois que ela chegou ali, ela caminha 15 metros para frente. Gente, para frente é para o lado leste, né? Então, ela vai caminhar um pouco mais para cá. Ó. Então, quanto que ela vai caminhar para cá? E ele falou, ela caminha 15 metros. Depois que ela fizer isso, ela dá meia volta, ela chegou aqui, aí ele fala, agora está na hora de voltar para casa. Então, ela, meia volta, vou ver, e volta para casa. Ela sai daqui e vem cá para casa. Pronto. Chegou bem aqui.
Então, observem que a origem dela é a casa e o destino dela é a casa. Bom, determine a velocidade média. Se a gente disser, se eu quiser que seja assim, eu não sei se eu posso querer que seja assim, mas tem gente que diz que é. Se, por acaso, V for igual a ΔS dividido por ΔT, quando eu me refiro a ΔS aqui, só desse jeitinho, o que é ele? É o tamanho do vetor de deslocamento, tá? Esse ΔS, para nós, é o tamanho do vetor de deslocamento. Então, quem é o vetor de deslocamento para nós? Como a pessoa começou a caminhar da casa dela e ela voltou para a casa dela, o vetor de deslocamento, pessoal, o que aconteceu? A origem coincide com o destino. Então, toda vez que isso acontece, o vetor de deslocamento vai ser igual a um vetor nulo. Como é que eu represento um vetor nulo? Eu ponho um zero, a bolinha, e ponho a setinha em cima. Então, essa é a simbologia que a gente usa para representar vetor nulo. Começou na casa, terminou na casa, como origem e destino são dois pontos coincidentes. Então, na hora que eu tento conectar os dois, o vetor não sai do lugar. Então, o tamanho do vetor de deslocamento, o tamanho de um vetor nulo, é igual a zero. Então, se eu for calcular a velocidade fazendo isso, não importa quanto tempo ela gastou. Eu vou dizer que a velocidade é zero. Lá, 0 metros por segundo, 0... Aí vai depender da unidade que eu usei lá. Gente, será que isso mede rapidez? Será que isso mede se ela andou devagar ou se ela andou rápido? Então, isso daqui não vai me ajudar a depender a ver se a pessoa foi rápida ou se a pessoa foi lenta. Sem chance, na hora que eu olho para esse zero, velocidade de zero. Então, ela não andou. Então, tem que ter muito cuidado quando eu falo que V é igual a ΔS sobre ΔT. Mas a física me permite fazer isso. Então, será que faltaram dados para calcular a velocidade média? Né? Então, talvez a gente pense, né? Aqui eu coloquei um se, observe, mas nada me impede também de falar assim, não, agora eu acho, estou achando tudo, né? Eu acho que a velocidade média, né? Então, vou por esse caminho aqui, porque acho que não gostei desse não, acho que esse não mediu foi nada, deu zero, imagina. Então, se por acaso velocidade foi igual à distância percorrida, vocês estão vendo que eu estou colocando um si, né? Sobre ΔT, então o que vai acontecer? Acho que eu não vou conseguir medir também, porque quem seria a distância percorrida? Esse pedaço que ela andou, que eu não sei quanto vale, vou chamar de X, mais 15, que ela andou mais 15. Depois, quando ela volta, ela anda 2 vezes isso. Então, seria o dobro de X mais 15. Né? X mais 15 para ir, X mais 15 para voltar. Eu sei quanto X vale? Não. Eu sei quanto tempo ela gastou? Não. Então, essa também poderia ser uma maneira de eu medir velocidade, tá? É a distância percorrida dividido pelo tempo. Se alguém falar para mim que X é igual a 30 e que ela gastou 3 minutos, então eu diria 45 metros andando para ir, mais 45 metros andando para voltar, e em 3 minutos, então, né, eu teria 90 metros, em 3 minutos daria 30 metros por minuto. Então, é um valor que daria para eu dizer assim, ela foi rápida, ela foi devagar, não sei. Aí depende do que a gente chama de rápido ou lento. Mas faria mais sentido, eu acho. Mas ainda assim, nessa questão, fica difícil eu responder sobre rápido ou devagar. Faltam dados para eu responder rápido ou devagar. Falta o X. Se fosse dado o tempo gasto na trajetória, fica mais fácil de eu determinar, tá? Ok?
mas ainda assim eu preciso do x, caso eu opte por isso, tá, pessoal? Se é assim que eu vou medir velocidade. Qual dos dois? Os dois, depende do que eu estou querendo medir. Você está querendo medir a velocidade escalar, você está querendo medir... Então, a gente precisa diferenciar essas duas coisas. E acho que eu não consigo falar disso, mas aqui, pessoal, eu vou colocar um vídeo, a gente tem 1 minuto. Vocês vão olhando esse vídeo. Enquanto vocês vão olhando esse vídeo, não importa o idioma. Viram ali, pessoal? Então, ele me deu um vídeo, nadadores, e a gente poderia se perguntar quem é rápido. Bom, todos eles são rápidos, né? Todos os nadadores profissionais ali, eles são rápidos, mas tem um mais rápido. Então, o que acontece? Se a gente tivesse numa situação em que fosse pedido velocidade média, por definição, então, o que vai acontecer, hein? Eu tenho um atleta que começou em um ponto da piscina, foi até o outro lado e voltou para cá. Ó. Então, o ΔX dele tem tamanho que é 0. Então, na hora de calcular a velocidade média, eu vou fazer aquela razão entre o tamanho do vetor de deslocamento e o ΔT, o que vai dar 0. Mas isso não me ajuda medir, digamos, o quão rápido é o atleta. O que me ajuda a medir o quão rápido é o atleta é o que nós chamamos de velocidade escalar média, ou velocidade escalar. Então, como é que é isso? Eu vou pegar a razão, no numerador, eu não vou colocar o ΔX, eu não vou colocar o tamanho do vetor de deslocamento, eu vou colocar o tamanho da distância percorrida. Então, essa aqui é uma piscina de 50 metros de comprimento. Então, o atleta que vai de um lado e volta, ele percorre uma trajetória de tamanho 100 metros. Então, vamos pegar o 100, que é a distância percorrida, e vamos dividir pelo tempo de cada atleta. Então, cada atleta tem o seu tempo. E aí, o atleta que ganhou, ele tem um tempo de 48,17 segundos. Daí, a gente descobre que a velocidade dele é de 2,076. Ah, não, esse não é o atleta que ganhou, não. Esse é o atleta que perdeu. Que ganhou tem um tempo um pouquinho menor. Esse aqui... Não, é isso mesmo. Esse aqui é o tempo do atleta que ganhou. Então, a gente descobre que a velocidade dele, a velocidade média, o que realmente mede a rapidez ou a lentidão, então tem a ver com o que nós chamamos de velocidade escalar. Vai me devolver um número. E esse número é dado pela razão distância sobre tempo. Tá? Conseguiram perceber a diferença? A gente vai voltar nisso. E aí eu preciso terminar, né? Eu já baixei aqui a lista de presença e vou finalizar com boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Fiquem bem. Oi? Boa noite, professora. Boa Fica noite, bem também. professora. Tá, gente? Então, boa noite para todos e até semana que vem. Bom final de semana, tá? Até, igualmente. Valeu. Tchau.